Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui com esses queridos irmãos de Ribeirão Preto, onde eu realizei uma das minhas primeiras palestras, já fora de Porto Alegre, com 18 anos, e naturalmente que faz pouco tempo, onde conheci o nosso irmão Felipe Salomão e mais adiante também o Orson, que hoje organiza esses roteiros de palestras. Uma curiosidade que tem surgido bastante nesse verão extremamente quente, as pessoas nos têm perguntado, mas não estranhas muito de Porto Alegre para cá, porque aqui é quente demais? Se deve informar que Porto Alegre também fez 40 graus na semana passada, e está inclusive um projeto na Câmara de Vereadores para mudar o nome de Porto Alegre para Forno Alegre, que fica mais compatível com a temperatura que se está vivendo. Mas nós, acostumados também ao calor das nossas boas emoções, não estranhamos isso, porque entendemos que cada oportunidade que a vida nos dá, nós podemos aproveitar de uma maneira ou de outra. Há sempre duas posições que são muito interessantes. Uma é se queixar da vida, da natureza e dos outros, e achando que com isso realizamos a tarefa da reforma interna, que seria realizada se, com autocrítica, verificássemos a realidade da nossa situação nessa escola de vida que é o nosso planeta. A outra posição é exatamente nós aproveitarmos as grandes oportunidades que a vida nos dá. Existe um pensador argentino que em 1996 foi nomeado pela ONU como embaixador da paz, que dizia o seguinte: quando as pessoas se entristecem muito e chegam a se sentir deprimidas, ele dizia para os deprimidos: tu não estás deprimido, estás distraído, estás perdendo o foco da existência, perdendo a capacidade de amar a vida e suas oportunidades. E essa perda de foco, que não te permite ver as oportunidades continuadas que a vida nos traz, te deixa triste, porque na verdade estás sem rumo. Nós ficamos sem rumo quando perdemos o amor, quando perdemos a espiritualidade, a capacidade de nos renovarmos a cada dia com as oportunidades da vida. William Gilbert, que foi um dos criadores do eletromagnetismo, disse que a atração que o ímã exerce sobre pequenos pedaços de ferro colocados perto dele é uma das múltiplas formas através das quais a natureza expressa a lei do amor. O amor estaria presente nas combinações químicas, no giro dos planetas em órbita em torno dos seus respectivos sóis, e seria o responsável pela grande lei das atrações da natureza. Eis se tece uma consideração, uma comparação que é muito importante. O ímã atrai pequenos pedaços de ferro, atrai a limalha de ferro colocada próxima a ele. Se nós colocarmos entre o ímã e essas partículas que ele atrai um obstáculo qualquer, como um pedaço de cartolina, por exemplo, os pedacinhos de ferro ficariam grudados na cartolina, e, embora sentindo-se atraídos, seriam incapazes de arquitetar um plano para superar aquele obstáculo. Já é diferente no amor humano, na busca da espiritualidade, e se compara, por exemplo, com o caso de Romeu e Julieta. Assim como o ímã e os pedacinhos de ferro se atraem reciprocamente, na obra ficcional de Shakespeare, Romeu e Julieta também se atraíam. Mas, se colocássemos entre os dois um obstáculo qualquer, que não precisaria ser uma folha de cartolina, como no caso do ímã, pode ser até um muro, e um muro muito alto, Romeu e Julieta não se quedariam com as faces coladas ao muro, incapazes de ultrapassar o obstáculo. Teriam inteligência para buscar seu amor, sua realização e ultrapassar o obstáculo. E é por isso que, curiosamente, na cidade de Verona, na Itália, existe uma casa que é a reprodução
da Casa de Julieta. Naturalmente que a Casa de Julieta é uma ficção da obra de Shakespeare, mas com base nessa obra de ficção, construíram exatamente o que seria a Casa de Julieta, tal qual vinha descrita no livro. O quarto em que Julieta fazia seus bordados, a sacada, todos os detalhes da casa. E no pátio, uma estátua, que seria de Julieta, com um dos seios à amostra, uma estátua de bronze. E todas as mulheres que visitam o local têm uma superstição, uma crendice, que se fez entre os italianos, que tirando uma foto com a mão no seio desnudo de Julieta, aquela pessoa terá sorte no amor. Como o homem também procura sorte no amor, os rapazes também tiram a sua foto ali no pátio junto à estátua de Julieta. Seria estranho pesquisar a origem dessa superstição, porque dizem que essa foto traz sorte no amor. E para quem conhece a história de Romeu e Julieta, não houve sorte. Houve um grande amor, mal informado, mal conduzido, que levou a uma verdadeira tragédia. Mas o que há de muito interessante é que na saída, quando a gente faz a visitação à casa, num portão de saída está o endereço de Romeu. E ali consta, endereço de Romeu, rua tal, número tal. E aí, nós turistas pensamos, deve haver uma réplica da casa de Romeu, assim como existe aqui a réplica da casa de Julieta. Vai-se então ao endereço de Romeu. Enxerga-se apenas um muro muito alto. Se caminha ao longo desse muro e lá pelo final há uma placa com os seguintes dizeres: eu, Romeu, perdi meu amor, Julieta, e porque perdi o amor estou sem rumo. Não sei muito bem quem sou e não sei nem mesmo onde moro. O endereço de Romeu estava perdido, porque Romeu não sabia onde morava, porque lhe faltava o amor. Esse amor que nós, dentro da espiritualidade, dentro do ensino da doutrina espírita, sabemos que é o elemento essencial de nossa construção, de nossa transformação, para realizarmos com alegria, buscando felicidade, todas as tarefas e todos os convites que a vida nos faz, que às vezes são verdadeiros desafios à nossa capacidade de superar obstáculos. Pois esse amor de que se falava tanto na religiosidade, e que, como diziam os antigos, faz muito bem à saúde, o que hoje está demonstrado, as pessoas mais antigas costumavam ter um dito popular, que era o seguinte: quem ama não adoece. Isso, tomado ao pé da letra, teria uma boa dose de exagero. Mas a ciência moderna comprovou, através dos estudos de Greg Braden, que é chefe de computação aeroespacial da Philips Petroleum, que o coração manda mensagens ao cérebro, e não somente o cérebro manda mensagens ao coração. E foi mais adiante nas suas pesquisas. Verificou que os sentimentos de amor, de espiritualidade, de fraternidade, fortalecem uma pequena glândula de 2 lóbulos que temos atrás do osso externo, chamada glândula timo. E essa glândula é simplesmente responsável pelo nosso sistema imunológico. Então é a ciência moderna, dentro das pesquisas da biologia quântica, com apoio na filosofia da ciência da física quântica, que está a nos dizer que amar melhora o nosso estado de saúde, melhora o nosso estado vibratório, o que levou o biólogo Bruce Lipton a dizer que o que mais nossas células temem em relação à nossa saúde não são os agressores externos, e sim nossos pensamentos, nossas emoções, que podem debilitar ou até parar o exército de anticorpos que temos para nos defender, porque a ausência de amor prejudica nosso sistema imunológico.
Então, até por sermos interesseiros, por querermos ter uma melhor saúde, devemos começar a aprender a amar, a nos espiritualizarmos, porque se não fizermos assim, estaremos fugindo das vibrações positivas, dos estados de harmonia. Greg Braden provou também que quando as mensagens mandadas pelo coração ao cérebro são mensagens de amor, de fraternidade, de felicidade, nós atingimos um estágio vibratório otimizado. Ou seja, nós atingimos as melhores condições possíveis de vibração. Hoje nós estamos mostrando, está se sabendo pelas pesquisas contemporâneas da própria física quântica, que a espiritualidade faz bem à saúde e que a espiritualidade é a grande realidade humana. Porque os físicos antigos pensavam que a criação das coisas acontecia do mais denso para o mais sutil. Tudo começava em partículas subatômicas, que formavam os átomos, que formavam moléculas, que formavam cérebros, que formavam pensamentos. Começávamos no mais denso e partíamos para o mais sutil. Ao contrário disso, Platão já dissera que a inteligência, a emoção, a ideia, que é propriedade da alma, precede o duro ou o macio, o leve ou o pesado, porque, segundo esse filósofo grego, a matéria derivava as suas qualidades das qualidades de um mundo mais amplo, do mundo das ideias, que é o mundo da espiritualidade. E assim Platão dizia que a alma escolhia seus caminhos, e podia escolher, na linguagem da época, o caminho do céu ou o caminho do inferno, mas que essa escolha não era tarefa apenas de uma vida, era tarefa de muitas vidas, de muitas existências. Ensinava-nos a espiritualidade, como nos ensina o Livro dos Espíritos, que de acordo com as nossas vibrações, nós vamos exercendo sintonias melhores ou piores, dentro das escolhas que nós realizamos. A moderna biologia demonstra que cada tipo de vírus, cada tipo de bactéria, tem a sua frequência vibratória favorita. E chegamos hoje à conclusão que as vibrações de angústia, as vibrações de vitimismo, de ódio, de vingança, produzem um tipo de frequência que vírus e bactérias adoram. É chamá-los através da sintonia, o que é explicado na chamada medicina vibracional. Já as vibrações de amor e de fraternidade fortalecem nosso sistema imunológico e não são emissoras com as quais as bactérias gostam de sintonizar. Elas não gostam desse tipo de sintonia. Portanto, têm muito mais dificuldade de se aproximarem da pessoa que é espiritualizada, da pessoa que ama, do que daquelas que esquecem a lei do amor. Há mais nesse novo modelo de ciência. Se nós tivéssemos que dizer em poucas palavras o que é a física quântica, e por que de repente entrou na moda, todo mundo até gosta muito de falar disso, às vezes sem saber nada, mas fala, porque nós temos muitos oradores e poucos escutadores, e as pessoas então saem a falar porque o assunto entrou na moda. Eu só acredito naquilo que é quântico, maravilha. Não sabe o que é isso, mas acredita muito. Mas em poucas palavras, se pode dizer o que é a física quântica. Porque ela ganhou esse impacto tão popular e qual sua diferença com o modelo da física antiga. E é interessante, num estudo de filosofia da ciência, sabermos que a física vigente no tempo da codificação, na época do Livro dos Espíritos, era materialista por definição. Os modelos que a física estabelecia para o universo não tinham lugar para a espiritualidade. E a física contemporânea quebra completamente esse paradigma. Vejamos, quando Kardec disse que o espiritismo seria científico,
a ciência do tempo negava amplamente qualquer ideia de Deus ou de espiritualidade. Hoje, no campo da filosofia da ciência, temos uma abertura extraordinária para a espiritualidade. Em poucas palavras, nós podemos dizer o seguinte: o que seria, em essência, em última análise, a física quântica? É simples. A física quântica é uma física de possibilidades. A física antiga era uma física de certezas. Às vezes, quando se ouve isso pela primeira vez, não nos parece muito confortador. Ora, trocar certezas por possibilidades, eu gosto é de certezas. Pois é. Mas nessa física de certezas, que era a característica do materialismo realista, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de ação, nem em relação ao mundo exterior, nem em relação a nós mesmos. Nessa esteira de pensamento, criou-se na filosofia da ciência a ideia do destino imutável. Tudo que vai acontecer conosco já está escrito, logo, isto é um convite à acomodação. Não é preciso estudar, não é preciso pesquisar, não é preciso nada, porque tudo já está escrito no meu destino. Ninguém tem mérito, ninguém tem culpa, porque nós apenas seguimos o script, como atores convidados para representar determinados papéis. Essa era a física antiga. A moderna fala em possibilidades. E o segundo estágio, que é mais importante: a física quântica é uma física de possibilidades. E aí nos diz um pouco mais. Vivemos num oceano de luz, chamado energia de ponto zero. Neste oceano de luz, infinitas possibilidades, com diferentes graus de probabilidade, se nos oferecem. E nossa consciência, nossa essência espiritual, escolhe aquelas que quer transformar em realidade. Então passamos de uma física materialista, em que tudo estava escrito, e nós não tínhamos nenhuma possibilidade de intervenção, para uma ciência de possibilidades, que diz que temos escolhas, que nossa consciência é co-construtora da realidade universal, e se temos escolhas, se temos liberdade de escolher, o livre-arbítrio do Livro dos Espíritos e de Platão, se nós temos escolhas, nós temos responsabilidade. Nós nos construímos. Sabemos hoje que o pensamento é uma forma de energia, capaz de influenciar, inclusive na matéria subatômica. As partículas atômicas, assim como certas pessoas, se comportam de modo diferente quando estão sendo observadas e quando não estão sendo observadas. O pensamento é uma energia criadora, uma extraordinária potencialidade que nós temos e muitas vezes não sabemos como usar. E usamos em nosso desfavor, ao invés de usar para construir. De modo que nessa nova ciência, com essa abertura tão grande para a espiritualidade, confirmando muitos dos postulados da doutrina espírita e sem ter até hoje conflito com nenhum deles, essa ciência nos descreve de um modo diferente. Diz que nós somos energia. Energia não se cria nem se destrói. Portanto, somos indestrutíveis, somos imortais na nossa essência. E diz um pouco mais, nós também somos emissores e receptores, mas só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Portanto, aquelas pessoas que vibram só na desarmonia, na desesperança, achando que o mundo está perdido, que tudo está ruim, que nada podemos fazer, elas estão vibrando numa certa frequência. E o universo, conforme nos ensinou Einstein, não nos dá nada. A vida nos devolve aquilo que lhe jogamos.
Se jogarmos uma bolinha de tênis contra a parede, não devemos esperar com muito medo que a parede nos devolva um punhal afiado no rumo do nosso peito. Também não devemos esperar que a parede nos devolva um baú de ouro. A parede vai nos devolver a bolinha de tênis. Assim a vida. Nós plantamos, é um dito moderno daquilo que nós já sabíamos do Evangelho, da parábola do semeador. Nós somos livres para semear, mas vamos colher o que plantamos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A ciência moderna diz em outra linguagem que nós emitimos e recebemos energia, e só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. É o mesmo dito do Evangelho, em uma outra linguagem, em uma linguagem acadêmica, para que se possa falar também àqueles que não creem, porque o Espiritismo deverá ser capaz de encarar a razão face a face, em todas as épocas do progresso humano. Isso é exatamente o que nós chamamos fé raciocinada. Daí nós sabermos hoje que se vibramos no bem, na fraternidade, se pensamos nesta materialização do amor que é a fraternidade, buscamos ajudar o nosso semelhante, temos o coração aberto para ouvir também as aflições do nosso próximo, nós estamos sintonizando nessa frequência. E por isso mesmo, aquelas pessoas que amam, que confraternizam, que pensam no bem, que buscam a evolução, encontram sempre lenitivo na espiritualidade. São receptivas a essas mesmas frequências que estão emitindo. Fora isso, nós estaremos querendo procurar mágicas. E mágicas estão em falta na realidade da nossa evolução. É o mesmo mecanismo de sintonia de um aparelho de rádio ou de televisão. Quando nós elegemos uma determinada emissora de rádio ou canal de televisão para sintonizar o nosso aparelho, nós, através de um controle remoto, fazemos aparecer na telinha do rádio um número correspondente à frequência de uma emissora. Um radinho mais antigo, a gente ainda torce um botãozinho ali e coloca um ponteirinho no lugar. Às vezes entra mais ruído do que o som da emissora, e nós vemos estar mal sintonizado. E damos um jeitinho para sintonizar melhor. Pois é exatamente isso que acontece conosco. Por quê? O que significa sintonizar um aparelho de rádio ou um televisor em uma determinada emissora? Quando o aparelho está sintonizado naquela emissora, o seu mecanismo eletrônico interno está vibrando exatamente na mesma frequência da emissora. E por isso está recebendo aquela emissora e não outras. No momento em que nós estamos assistindo um programa na televisão ou ouvindo alguma emissão no rádio, centenas de ondas de outras emissoras estão passando pelo mesmo local. E o nosso rádio ou o nosso televisor está captando só aquela. Por quê? Porque está sintonizado nela. E o que é estar sintonizado? É vibrar na mesma frequência. Nós também sintonizamos de acordo com o nosso livre arbítrio com as emissoras do astral superior ou do astral inferior. A escolha é nossa, mas uma vez sintonizados, nós receberemos de acordo com a nossa sintonia. Sintonizados no bem, no bem-estar, na saúde, na fraternidade, nas boas vibrações, nós estaremos recebendo exatamente nessa frequência. Mas há quem tenha dificuldade. Acredito que todos vocês, ou a maioria, deverão conhecer pessoas do tipo que eu vou descrever agora. Ficam um tempo enorme, estanques, inertes, na frente do aparelho de televisão, fazendo severas críticas ao programa que estão vendo e ouvindo. Não sei como produzem uma porcaria de programa desse. Olha só que horror. E ficam sintonizadas ali. Bastaria apertar um botão do controle remoto e há centenas de escolhas. O mundo é de possibilidades. A física quântica nos diz isso, o espiritismo nos diz isso, nós nos construímos, mas as pessoas têm preguiça de mudar de canal. Ou têm medo de ficar sem assunto para o dia seguinte.
porque o seu assunto é sempre falar mal de alguém ou de alguma coisa. Então, inconscientemente, procura um programa bem ruim para ter do que falar mal no dia seguinte, esquecidos que estão sintonizando exatamente nessa frequência vibratória. Como aquelas pessoas que se reúnem só para contar desastres ou doenças. São os D2. É desastre ou doença, e o assunto não sai disso. Às vezes a gente distraidamente conta um pequeno acidente e eles rebatem com 10 catástrofes cósmicas. Tsunami para cima. Terremoto só 5 em diante na escala Richter, senão não serve como assunto. Como também se reúnem para contar doenças, é a doença do dia. Tem um certo orgulho de sofrerem mais do que os outros. Há alguns que são PhD em dor de cabeça. Às vezes a gente diz assim, do nosso pouco entendimento do assunto, felizmente. Hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça. Eles nos olham do alto do seu pedestal de pós-doutorado, em dor de cabeça, e dizem, ainda bem que tu falaste uma dorzinha, porque dor de cabeça tenho eu. Isso quando me ataca dura 4 ou 5 dias, não há remédio que cure, não posso nem ouvir a voz do marido. Esse problema de não poder ouvir a voz do marido tem, quem sabe, outras conotações freudianas, mas de qualquer maneira, é mais um pretexto para justificar a dor de cabeça. Agora vamos imaginar, se nós somos emissores e receptores, se nós, como vamos mostrar em seguida, com o nosso pensamento, comandamos o tipo de alimentação que nossas células vão receber, que comando está dando ao seu cérebro para que seja transmitido às células, essa pessoa que diz, eu tenho uma dor de cabeça, que vai acontecer mensalmente, que dura 4 ou 5 dias e que nenhum remédio é capaz de curar. Ela está dizendo para as células, não aceita remédio, te bloqueia para o medicamento, porque tu tens que sofrer. Aliás, as pessoas adeptas do sofrimento confundem muito a teoria do karma com a ideia da reencarnação e acham que nós estamos aqui só para penar. Terminam desenvolvendo um medo tremendo de serem felizes, esquecidos de que Deus nos criou porque nos ama. Se não nos amasse, não nos teria criado. E nos criou para a felicidade, para o amor, para a evolução. Daí essas pessoas de grupos que só contam doenças, desastres, etc., sofrerão necessariamente um desastre? Adoecerão necessariamente? Necessariamente não, porque o nosso mundo é de probabilidades, é de possibilidades. Agora, que são candidatos preferenciais, são. Que estão se acostumando com a sintonia, estão. São aquelas pessoas que terminam descrendo no bem e até na possibilidade das boas notícias. Recebi ontem uma promoção no meu emprego. Ótimo, meus parabéns. Não, alguma coisa está por detrás disso. Deve vir aí alguma exigência sobre-humana, alguma coisa diferente, porque nunca foram de reconhecer o meu valor. Então, já não se amam. E exatamente por isso se consideram incapazes de ser amadas e desenvolvem a incapacidade de amar os outros. Nós somos emissores e receptores e a sintonia depende de nós. É um verdadeiro processo de treinamento que nos leva a melhores condições de saúde ou não. Nesse sentido, de melhores condições de saúde, é importante desenvolvermos esta busca da felicidade, da fraternidade e acreditarmos. É importante ter fé. Muitas vezes as pessoas têm todas as provas ao seu alcance para terem fé, mas vacilam, e este vacilo traz uma fé mais ou menos que deixou de ser fé. Conta-se o caso de um alpinista que, arriscando-se na montanha à noite, sofreu uma queda e ficou suspenso no ar pendurado apenas por uma corda. Neste momento de frio intenso, ele pediu ajuda a Deus. Ajuda-me, Deus, a escapar dessa situação. E ouviu claramente uma voz dizendo, se queres te salvar, corta a corda. E ele pensou, isso não pode ser a voz de Deus. Cortar a corda, eu vou me esborrachar lá embaixo do abismo, eu vou morrer, vamos tentar de novo um contato melhor. Deus, tu que és meu amigo,
meu Pai amoroso, me salva dessa situação. E ouviu novamente a voz: se queres te salvar, corta a corda. E ele não acreditou. Ele teve a fé mais ou menos. Ele não cortou a corda. E na manhã seguinte, ele foi achado morto, pendurado à corda que o segurava a um morro, a 80 centímetros do solo. Se houvesse cortado a corda, estaria salvo. Mas é preciso, quando pedimos ajuda, que façamos a nossa parte, porque nós somos emissores e receptores. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele não tinha motivo para não acreditar, mas ele acreditou mais no seu pessimismo. Não, Deus está armando alguma coisa para mim, porque todo mundo está armando para mim, o mundo é contra mim, etc. E nessa frequência de vibração, não atendeu à mensagem que estava recebendo. Se nós temos fé e sintonizamos, nós percebemos mais a grande realidade espiritual. E aí é interessante que, mais uma vez, nós temos um problema de sintonia. Vamos supor que nós estejamos passando por um conjunto de árvores frutíferas em um pomar qualquer. Nós observamos as árvores, os frutos, e a nossa impressão é: os frutos são bons ou não são bons, e as árvores estão bonitas ou não estão bonitas. Mas um botânico, olhando as mesmas árvores, recolherá impressões um pouco diferentes, mais técnicas. Ele será capaz de detectar algum problema, alguma carência daquela vegetação. Por quê? Porque ele está sintonizado naquela percepção. E nós, como leigos, não temos essa sintonia fina naquele ramo do conhecimento humano. Pois é assim com a espiritualidade. Se nós vivemos apenas o influxo da materialidade, não temos tempo para um evangelho no lar, para uma prece, para alguns instantes de meditação, nós não sintonizamos. Nós não somos o botânico que observa a planta tecnicamente e verifica as carências da planta e suas vontades, suas virtudes. Não. Nós somos pessoas que estamos passando sem entendermos as mensagens, porque não estamos sintonizados com elas. E nós sintonizamos através da fé, através do amor. As pesquisas mais recentes têm demonstrado, e partiram da Universidade de Duke com o Dr. Harold Koenig, têm demonstrado que é uma média, são dados estatísticos, há exceções de parte a parte, mas tem demonstrado que as pessoas que têm algum tipo de crença, que vivenciam de alguma forma a espiritualidade, em média, têm melhores condições de pressão arterial do que aquelas pessoas que em nada acreditam. Aquelas pessoas que são espiritualizadas, submetidas a intervenções cirúrgicas de alto risco, em média, se recuperam em menos tempo. E também têm menor probabilidade de haver uma recidiva do mal de que se operaram. Porque estão vibrando em frequências do bem. Porque a espiritualidade nos faz bem. E quando sintonizados, realiza prodígios bem além daquilo que nós podemos imaginar. Minha mãe, por exemplo, era médium de grande sensibilidade, e uma ocasião estava na praia, na casa de um irmão dela, meu tio, e de manhã sentiu-se mal e desmaiou, caiu. Foi levada ao hospital da cidade, pequena, e se constatou um quadro de arritmia. E esse hospital da cidade não tinha um monitor de batimentos cardíacos. Não era um médico que faltava, era equipamento, porque médico não é fazedor de milagre. Então ela foi transportada para Porto Alegre, para o hospital universitário. Minha esposa e eu estávamos viajando com os filhos, soubemos da notícia, fomos para Porto Alegre. Quando a encontramos no hospital, ela estava bem, mas o coração absolutamente acelerado, taquicardia e arritmia. E era 112, 118, ia variando. Então fizeram aquela medicação anticoagulante para evitar problemas e marcaram para o dia seguinte uma manobra de cardioversão. Aqueles equipamentos, parece 2 ferros de engomar que se encosta no peito para ver se o coração restabelece o ritmo através daquele choque, e ele restabeleceria o ritmo. E isso estaria marcado para o dia seguinte.
por volta das 14 horas. Quando ela recebeu essa notícia dos médicos, não gostou. Porque quem é a gente que é leigo, quando vê cardioversão, vê em filme, não é, em geral, e eu sei dar aqueles pulos, não é uma coisa muito bonita de se ver. E ela levou medo daquela cardioversão. Na manhã seguinte, me telefonou e disse, me faz um favor, liga para as minhas amigas do chá. As amigas do chá eram um conjunto de senhoras que se reuniam uma vez por semana na casa de cada uma, faziam suas preces, meditação. Entre as conversas iam fazendo roupas para dar para creches que atendiam recém-nascidos carentes, e no final sempre faziam uma oração em que às vezes vinha também alguma mensagem espiritual. Então ela me encarregou de ligar para todas as senhoras do chá, e mais alguns dirigentes de centro espírita que ela era conhecida, fazendo o seguinte pedido: pede para rezarem por mim, para que eu não precise fazer aquele negócio. Aquele negócio era a cardioversão. Telefonei para todo mundo e passou uma hora e meia, ela me ligou de novo. Já telefonaste para as minhas amigas? Já. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Essa manobra é comum, isso é normal que se faça, tu não deves te assustar. Assunto médico, eu já tratei com os médicos, eu estou te pedindo para pedir para as minhas amigas rezarem. É possível? Não, claro que é possível. Até já pedi e reforcei o pedido. Embora seja uma médium de alta sensibilidade, ela não tinha percebido nada de espiritual até então. A cardioversão estava marcada para as 14 horas. Por volta de 13h30, ela adormeceu. Adormeceu e acordou, sentindo uma luz muito forte sobre os olhos. E pensou, logo que a gente acorda, aquelas frações de segundo em que a gente pensa tanta coisa, ela pensou, devem ser os guris, guri é aquele termo bem gaúcho, né? Os meninos, que era como ela chamava os assistentes do médico, os estudantes de medicina que ali estavam, deve ser os guris que vieram para aplicar aquele aparelho em mim. E quando abriu os olhos, não viu nada. Mas poucos minutos depois, chegou o médico e os seus assistentes para fazerem a cardioversão. E começaram dizendo, olha, nós vamos fazer uma pequena anestesia, a senhora não se preocupe, que não vai ter nenhum tipo de problema. Enquanto conversavam, um deles olhou para o monitor e disse, mas espera um pouquinho, olha o monitor, 78 pulsações por minuto, absolutamente ritmado, nada de fora de ritmo, nada de taquicardia. O momento da iluminação, o momento em que nós temos o contato com a espiritualidade, porque desenvolvemos aquela fé que cura. Isso de dizermos que a fé cura, que a espiritualidade ajuda, antes seria um assunto apenas de natureza religiosa, de natureza mística, de natureza de crença. Mas hoje a ciência tem demonstrado que a espiritualidade faz bem à saúde. É esse fabuloso panorama que a ciência quântica nos abriu, mostrando que o mundo é de possibilidades. E a realização das possibilidades depende de nós. Há pessoas que, paradoxalmente, são espíritas e acreditam que o seu destino está determinado, que tudo está escrito, que não pode fazer nada. É incompatível livre-arbítrio com determinismo absoluto, com fatalismo. Tudo já está escrito, então nem vou me esforçar. Eu tenho uma amiga em Porto Alegre, que tem algumas ideias muito curiosas. Ela é espírita, mas ela acredita firmemente no destino. Aliás, ela é uma apaixonada pelo destino. Pode-se falar mal de qualquer coisa, menos do destino. Falou mal do destino, arrumou uma inimiga. E por ocasião do acidente, há alguns anos, com o avião da Air France, em que morreram todos os tripulantes e passageiros, houve um caso que ficou pouco conhecido. Uma senhora que estava com passagem marcada para aquele voo, perdeu o voo por um problema de congestionamento de trânsito. Eu sei que para nós, brasileiros, é difícil imaginar que alguém possa perder um voo por um problema de congestionamento de trânsito, quando temos um trânsito que se aproxima do ideal e que chegará ao ideal, sem dúvida alguma, na Copa do Mundo. Mas creiam
por um mistério qualquer, ainda não explicado nem pela física quântica, houve um engarrafamento de trânsito e ela perdeu o voo. Essa senhora que perdeu o voo, morreu atropelada na manhã seguinte. Aí, minha amiga me brindou com um telefonema, às 8 da madrugada de domingo, porque domingo, 8 horas, para quem trabalha ainda é madrugada, e sem qualquer explicação, apenas se identificou e saiu dizendo: tu que não acreditas no destino, viste o caso da senhora aquela? Sabia eu quem era a senhora aquela. Tinha uma vaga ideia de quem estava falando comigo, de quem era eu, porque mal estava acordando. Mas, me conta, o avião da Air France. Sobre o acidente, eu já havia tido notícias. Estavam naquela fase de que se considerava o avião desaparecido. Pois é. Agora, como é que tu explicas, tu que não acreditas no destino, que o avião caiu? Morreu todo mundo. E uma senhora perdeu o voo, mas morreu na manhã seguinte atropelada por um caminhão. Bom, em princípio dá para verificar duas falhas do teu destino. Uma topológica, topográfica. Uma falha de lugar. Porque se estava escrito que tinha que morrer no mar, dentro de um avião, era no mar, dentro de um avião. Então, falha número 1 do destino. Falha número 2, falha temporal. Estava escrito para morrer naquela hora ou horas depois. Aí se fica pensando que ideia essas pessoas têm de Deus. E como essa ideia fica longe da inteligência suprema, falada na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Parece que Deus, um cidadão idoso, para alguns um desocupado, que não tendo mais o que fazer, começa a anotar a vida da gente para depois cobrar. E possivelmente pegou no sono. Depois de um dia de muito calor, dormiu, e um anjinho safado, o querubim, estava por ali, percebendo tudo, mas deixando tudo acontecer. Depois que tudo aconteceu, com o avião, ele acorda Deus. Puxa pelas vestes: Senhor, lembra daquele caso do avião? E Deus responde: óbvio, lembro, pois minha memória é infinita. E lembra da senhora fulano de tal? Também. Pois é, ela estava marcada para morrer no voo e não morreu. Como é que fica? E Deus, um pouco encabulado, com uma pequena falha, deve ter dito: não te preocupa. Ela escapou do avião, mas já já eu arrumo um caminhãozinho para ela e zeramos a conta. É mais ou menos essa ideia que as pessoas fazem de Deus, ou é de um ser de amor que nos dá oportunidades para evoluirmos em nossa vida, para criarmos melhores situações, para inclusive nos construirmos, porque nós nos construímos através de nossos pensamentos e de nossas emoções. Em 1935, foi traduzido para o português o livro de um jornalista e esoterista americano chamado Prentice Mulford. O livro se chamava A Morte, uma Grande Ilusão. Em uma das passagens desse livro, ele faz a seguinte afirmação: se no momento da refeição os familiares presentes à mesa estão desunidos, se estão vivendo um conflito recíproco, ou um não está dando a menor atenção para o outro, as dispepsias, termo usado na época para dizer a má digestão, os problemas digestivos que se seguirão, serão muito menos consequência da boa ou má qualidade do alimento, e muito mais o resultado dos venenos mentais que eles ingeriram. Isso para a medicina oficial, para a ciência oficial, durante muito tempo era uma simples lenda. Não tinha nenhuma fundamentação. Mas Candice Pert, farmacêutica, especialista também na área de física quântica, fez em 2003 uma descoberta importantíssima que foi a base de sua tese de doutorado. Ela verificou o seguinte: que a cada emoção que nós vivemos corresponde, numa pequena grande farmácia que temos em nosso cérebro, chamada hipotálamo, a produção de peptídeos. Peptídeos são aminoácidos de cadeia pequena, são produtos químicos,
que via pituitária entram na corrente circulatória e vão alimentar as nossas células. E para cada tipo de emoção há um tipo de produto químico, há um tipo de peptídeo gerado no hipotálamo. As emoções comandando o cérebro. O cérebro é o gabinete da alma, como sabíamos através de Chico Xavier. Então existem peptídeos para o amor e existem peptídeos para o ódio. Existem peptídeos para a felicidade e existem peptídeos para o vitimismo. E a célula tem diferentes tipos de receptores. O peptídeo, para chegar ao núcleo da célula, tem que chegar ao receptor certo. Como se fosse uma chave que nós experimentamos numa fechadura. Servindo, abre a porta. Chegaria ao núcleo da célula. Não servindo, tem que tentar outra porta, outra entrada, outra fechadura. 2 ou 3 tentativas não conseguiu nada, se perde na corrente circulatória. Muito bem. Vamos exemplificar de uma maneira simples. Vamos imaginar que os peptídeos produzidos pelo amor, pela fraternidade, pela espiritualidade, sejam redondinhos. E os do ódio, vitimismo, inveja, sejam quadradinhos. A célula tem receptores redondinhos e receptores quadradinhos, meio a meio, porque sabe que ao longo de uma semana, por exemplo, nós passamos por diferentes emoções, há momentos de mais alegria, há alguma incomodaçãozinha que é absolutamente normal. O anormal é não se incomodar com nada. Essa semana passei agradecendo a Deus. Agradeci porque ganhei na loto, agradeci porque quebrei uma perna, porque afinal de contas podiam ser as duas. Isso é falta de emoção, é falta de reação. É aquela pessoa que recebe o eu te amo e eu te odeio com a mesma sensação e retribui da mesma maneira. A célula é inteligente, ela sabe que pode acontecer de tudo, então ela tem receptores de todos os tipos. Estamos resumindo em 2 tipos. Agora vejam o problema e como nós nos construímos e construímos o nosso estado de felicidade como o nosso estado de saúde. Se nós bombardearmos nossas células continuamente com o mesmo tipo de emoção, 2 fenômenos biológicos vão ocorrer com a célula. Vamos supor, aquela pessoa que está sempre incomodada com alguma coisa, enraivecida, que desenvolveu muito pouco a capacidade de amar, ela está produzindo mais quadradinhos do que redondinhos. Os receptores são meio a meio. E a célula então pensa, eu tenho receptores quadradinhos e redondinhos. Quadradinho chega muito por aqui e eu desperdiço vários deles, porque batem nos receptores redondinhos. Redondinho só aparece aqui por acaso. Então, como eu preciso de alimento, e o alimento que está chegando é o quadradinho, lembrem, numa metáfora, como nós alimentamos as nossas relações com os nossos amigos, oferecendo redondinhos ou quadradinhos. E eles vão se preparar para aquilo que estão recebendo. Então a célula pensa à sua moda. Como está chegando muito quadradinho, e eu estou fazendo um verdadeiro desperdício de alimento, eu vou transformar receptores redondinhos em quadradinhos. Deixa uma meia dúzia de redondinhos aí, só para alguma eventualidade. Fato 1. Fato 2. Quando essa célula se reproduz, as novas células vêm com muito mais quadradinhos do que redondinhos. Consequência, a célula pede água quando necessitamos, a célula pede sono, pede alimento, e entre os alimentos vai pedir o quê? Quadradinhos. E como é que a célula pede quadradinho para o cérebro? De um modo indireto. Porque os quadradinhos são produzidos pelas emoções negativas. Então a mensagem celular é, o que é que está acontecendo contigo? Vieste para essa festa certo de que irias te incomodar e não te incomodaste ainda. Não brigaste com ninguém. Olha o desaforo que o cara te fez. Reage de alguma maneira, porque as próprias células estão pedindo isso. E daí, na tese de Candace Pert e Joseph Dispenza, o fato de nós podermos nos viciar em emoções. Tornar as células carentes, ligadas, aditas a um determinado tipo de produto produzido por certa emoção. Podemos nos viciar em emoções, como podemos nos viciar em qualquer fármaco externo, com a diferença de que não precisa comprar o produto na boca de fumo.
nosso hipotálamo já está produzindo esse produto negativo. Há remédio, há conserto para a situação, óbvio, mas como tudo é um problema de sintonia, como tudo na física quântica é uma questão de possibilidades, depende de nós. Nós nem sempre comandamos o pensamento que vai surgir. Às vezes os pensamentos surgem sem que a gente os tenha procurado. Agora, cultivar o pensamento, manter o pensamento, depende de nós. Então, quando surge aquele pensamento negativo, estou com raiva de alguém, estou me lembrando de um desaforo que me fizeram há 55 anos e ainda não me vinguei, mas hei de chegar a ter a oportunidade de fazê-lo. Quando esse pensamento que aparece, troca, substitui. Vai conversar com alguém, vai ler um trecho de um bom livro, vai assistir um programa de diversão pura e simplesmente, mas não cultive esse pensamento negativo. Porque se a célula observar que nós estamos desenvolvendo sentimentos de amor, que nós estamos nos espiritualizando, que nós estamos praticando o evangelho do lar, ela vai verificar que nós estamos produzindo muitos redondinhos. E os redondinhos não estão tendo receptores suficientes. Estão batendo nos quadradinhos, estão se perdendo. E o que ela vai fazer? Vai transformar quadradinhos em redondinhos. E é por isso que nós nos construímos. Nós adaptamos nossas células a uma situação ou outra. E é por isso que nós encontramos tantas pessoas que se queixam a vida inteira de determinadas situações e não têm coragem de mudar. Meu emprego é muito ruim, o meu chefe é um carrasco, os meus colegas de trabalho são imbecis, ninguém me compreende, são todos maldosos. E se pergunta, por que não muda? Em parte porque comprou aquela ideia velha, superada do destino, e em parte porque está viciado nesse tipo de relação. As suas células estão pedindo, fica em profundo desgosto, te incomoda, te deprime, briga bastante, porque através dessas emoções, elas conseguem os produtos para os quais têm receptores. Está em nós realizarmos a mudança e não buscarmos a solução puramente em uma situação externa. Isso é muito importante num momento em que a física nos diz que nós temos possibilidades. O Espiritismo nos diz, nós temos livre-arbítrio, portanto nós nos construímos. A filosofia nos ensina há milênios que nós somos os responsáveis pelas nossas ditas ou desditas na existência. E pelo mecanismo das vidas sucessivas, ampliamos a nossa compreensão desse fato. Então a escolha está em nós. Como na história de um cidadão que soube da existência em sua cidade de um grande adivinho, um grande mago, que era capaz de contar o passado das pessoas e, além disso, adivinhar o seu futuro. E este cidadão, não tendo o que fazer, como tanta gente que não tendo objetivo próprio vai procurar defeitos nos outros, nas instituições, onde quer que seja, ele disse, hoje eu vou desmascarar esse mago. Imagina que a pessoa faz 1000 acertos, comete uma falha e eles acham, desmascarei a pessoa. Isso é totemismo, isso é doença. As pessoas acertam e erram. E nós temos que ponderar os erros e os acertos, e inclusive não aceitar nada. O Espiritismo nos diz, é preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras, não aceitar nada que não tenha uma comprovação lógica. Mas esse cidadão foi lá com a intenção de desmoralizar o mago. Pegou numa das mãos um pequeno pássaro e pensou, eu vou perguntar ao mago se este pássaro que eu tenho na minha mão está vivo ou está morto. Se ele disser que está vivo, eu vou apertar a mão antes de abrir e vou mostrar o pássaro morto. Se ele disser que está morto, eu simplesmente vou abrir a mão e vou mostrar que o pássaro está vivo. Logo ele vai errar, seja lá como for. As pessoas que gostam de que os outros erram, para ficarem parecidos com elas, que erram tanto e às vezes não reconhecem. Então foi ele lá com o pássaro na mão. Este pássaro está vivo ou está morto? E a resposta foi a seguinte, este pássaro, assim como outras coisas que tens na tua mão, entre elas o teu destino, a tua felicidade, a felicidade dos teus amigos, depende de ti. Depende da tua escolha. Tu podes apertar a mão e matar o pássaro. Tu podes abrir a mão e deixar o pássaro voar.
Tu podes apertar a mão do ódio, do ressentimento e prejudicar a tua saúde e prejudicar o teu destino e prender as tuas possibilidades num círculo de desarmonia. Tu podes abrir a mão para sintonizar e receber as harmonias do futuro e nessas condições construir um destino pleno de luz e de felicidade. Está em tuas mãos e não nos meus dizeres. De acordo com a ciência moderna, ele teria dito: tu és a obra-prima de ti mesmo, tu és o arquiteto do teu destino. E é por isso que nós temos hoje a plena convicção de que a vivência da espiritualidade faz muito bem à nossa saúde. De um modo resumido, que pode ser mais subdividido, nós podemos dizer que atuamos em 3 níveis energéticos: o físico, o mental e o espiritual. O bloqueio de energia em qualquer nível nos faz mal. A alimentação por energia inadequada em qualquer nível nos faz mal. E viveremos a plenitude da vida e das nossas potencialidades quando no nível espiritual, no nível mental e no nível material, nós estivermos bem. O que é a chamada saúde integral. No nível das ideias depende da nossa sintonia. Se nós fornecermos energia errada para o nosso corpo físico, nós teremos consequências negativas. Nós não podemos nos alimentar com o mesmo combustível que alimenta o automóvel, porque nós não temos condições de transformar isso em energia útil. Nós estaremos nos envenenando, e não é um castigo ou uma vingança da natureza, é a consequência do nosso desconhecimento. Por isso, o amai-vos e instruí-vos. Temos que conhecer. Também não podemos viver em ambientes mentais ou espirituais negativos. Temos que deixar fluir todas essas energias para a nossa plena realização, através de uma situação de amor, de saúde e de felicidade. Felicidade que nós temos obrigação de ter, observando a vida, porque o infeliz torna infelizes também aqueles que dele se aproximam. E aí nós entenderemos que a nossa saúde é o resultado das nossas atitudes. É claro que vivemos num mundo material, que estamos sujeitos a vicissitudes, que estamos sujeitos à agressão dos vírus e tudo mais. Mas também é certo que à medida em que cultivamos a espiritualidade, aumentamos as nossas possibilidades de um viver feliz, de um viver com saúde, que só se constrói através do amor. Porque Chico Xavier nos advertiu com severidade que não podemos amar mais ou menos. Quando disse que nós podemos morar numa casa mais ou menos, dormir numa cama mais ou menos, comer um feijãozinho mais ou menos, podemos ter um transporte público mais ou menos, podemos ter até um governo, digamos, mais ou menos. Agora, não podemos sonhar mais ou menos. Temos que ter grandes expectativas, porque cada um de nós pode mais do que pensa que pode. Não sonhar de modo delirante, mas sonhar de modo plausível, realizando por etapas essa nossa evolução, porque há pessoas que têm preguiça até de sonhar, e quem sonha rasteiro colhe subterrâneo, porque a vida sempre dá uma reduzidazinha. Também não podemos ter fé mais ou menos, e é por isso que temos a fé raciocinada. E diz Chico Xavier, principalmente, não podemos amar mais ou menos, porque aí corremos o risco de nos tornarmos pessoas mais ou menos. Então, a vocês todos que não querem ser mais ou menos pessoas, e muito menos pessoas mais ou menos, aliás, é pior ainda, né? Ser pessoa mais ou menos é ainda melhor do que ser mais ou menos pessoa. Mas nós não queremos nada desse mediano que faz resvalar para o medíocre. Queremos o progresso, a espiritualidade, o conhecimento pela lei do amor. Então, a vocês todos que buscam esse conhecimento, essa espiritualidade, essa prática da lei do amor, o meu muito obrigado por todas essas vibrações positivas, pela sua presença aqui, por essa energia boa que recebemos, que fazem com que normalmente, em ambientes de luz, de amor como este, eu termine a palestra muito menos cansado do que quando comecei. Então, grato por essas boas vibrações e até um próximo encontro, se Deus quiser. Eu trouxe também comigo alguns livros, entre os quais o da palestra de hoje, Quântica Espiritualidade e Saúde, que estão à disposição para os que quiserem adquirir.
e eu poderia autografar. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus esteja conosco.